Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá. Só me apresentando. Sou Caroline, enfermeira da Curare. Vim aqui para explicar para vocês sobre um pouquinho da aula de hoje. O assunto hoje vai ser o uso de hidrogéis. Quais são as indicações, as contraindicações, os efeitos colaterais desse tratamento. Uma aula com bastante conteúdo pela frente, né? Desde já eu já agradeço a presença de vocês aqui. Vão dando like de vocês, vão curtindo, seguindo o nosso canal. E bora puxar a vinheta que tem bastante assunto legal pela frente. Então, gente, vamos começar aqui o nosso assunto. Então, hoje nós vamos falar de hidrogéis. Então, acredito que os curativos ou correlatos mais utilizados no ambiente da ferida, né? Uma coisa muito importante aqui para vocês. É muito utilizado? É muito utilizado. Ele é muito eficaz? Ele é muito eficaz. Eu posso usar para tudo? Não. Eu não posso usar os hidrogéis para todos os tipos de feridas. Quando a gente fala em tipos de feridas, quando a gente fala em feridas, a gente sempre tem que pensar no ambiente da ferida. Quando a gente pensa em ambiente da ferida, a gente tem que pensar em vários aspectos. Primeiro, os tecidos encontrados no leito da ferida, o tipo de exudato, a quantidade de exudato, a presença ou ausência de umidade nessa ferida, se essa ferida tem sangramentos também, né? E se essa ferida apresenta maceração de borda. Por quê? Porque isso tudo vai indicar o meu tratamento. Então, quando a gente pensa em todos esses aspectos aqui de uma ferida, a gente vai conseguir determinar o tipo de cobertura que a gente vai utilizar. Quando a gente pensa no uso de hidrogéis, a gente pensa nele como um tipo de curativo seletivo. O que é isso? Ele só vai atuar na ferida na parte ruim, na parte que a gente consegue retirar e precisa retirar dessa ferida. Então, ele atua somente em tecidos desvitalizados. Ao contrário disso, quando ele atua somente em tecidos desvitalizados, ele também atua promovendo a umidade local e também a temperatura ideal para promover tecido de granulação e também epitelização da ferida, né? Então, aqui a gente já consegue entender. Quando a gente pensa no hidrogel aqui, né? A gente vê que ele é um curativo seletivo. Ele vai atuar na parte bacana ali da ferida e também na parte ruim, e não vai prejudicar a parte bacana da ferida. A gente sabe que esse curativo, ele atua em tecidos desvitalizados. A gente sabe que esse correlato, que esse curativo atua promovendo a umidade local e também a temperatura ideal para promover ali a formação de tecido de granulação. Então, quando a gente pensa aqui, ó, nos tecidos encontrados no leito da ferida, eu já falei isso numa aula anterior para vocês. Se a gente pensar que nessa ferida existe tecido necrótico, independente se esse tecido necrótico ele seja um tecido necrótico por coagulação ou esfacelo, esse hidrogel vai atuar nisso? Vai. Esse hidrogel vai atuar. Por quê? Porque esse hidrogel vai trabalhar no tecido necrótico por coagulação, amolecendo esse tecido necrótico por coagulação, né? O fato de ele ser composto 95% de água, ele vai trabalhar desta forma.
né? Então, assim, ele vai dissolver esse tecido de granulação e vai facilitar a remoção do tecido de necrose da ferida. E ele vai atuar no esfacelo, amolecendo esse tecido mais ainda e desgrudando esse tecido do leito da ferida. Então, se a gente for pensar, ele é muito eficaz nesse ponto, trabalhando dessa forma com a ferida, né? Quando a gente pensa em exudato, a gente tem que pensar de uma outra forma, né? Eu tenho aqui dois para mostrar para vocês, ó. Eu tenho o hidrogel da Elianto, né? Então, ó, a Elianto me patrocina aí. E tenho também o Safgel, que é o mais conhecido de todos, né? O Safgel, que é o mais conhecido de todos. Quando a gente pensa em hidrogel, isso já fala água, água, gel, né? Então, ele não é uma cobertura sólida. Eu posso utilizar esse hidrogel numa ferida muito exsudativa, né? Se a gente for pensar, cara, ela já está exsudativa, eu vou usar mais um hidrogel em cima para deixar essa ferida mais úmida ainda? Não. Então, quando a gente encontra feridas exsudativas, um exsudato moderado a máximo, a gente deve evitar utilizar hidrogéis. Por quê? Porque a partir do momento que eu utilizo o hidrogel nessa ferida, eu vou estar umedecendo demais o leito dessa ferida e eu vou fazer com que essa ferida tenha uma maceração de borda, uma umidade em excesso na borda dessa ferida. Então, a quantidade de exudato determina o uso ou não do hidrogel. Ok? Quando a gente pensa aqui em sangramentos, a gente já tem que pensar nesse hidrogel de duas formas diferentes. Eu tenho no mercado hidrogéis com alginato de cálcio e sem alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele vai trabalhar, deixa eu só corrigir aqui. O alginato de cálcio, ele vai trabalhar na cascata de coagulação. Trabalhando na cascata de coagulação, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir estancar o sangramento em excesso dessa ferida. Então, a gente precisa pensar numa ferida que possui um sangramento ativo, o uso de, né, se for o caso de utilizar hidrogéis, eu vou utilizar hidrogéis com alginato de cálcio. E aqui a gente vai pensar na maceração da borda. Né? Poxa, a borda está macerada, né? Deu uma macerada, mas essa ferida ela não está muito úmida, não está muito molhada e tal, vou precisar usar hidrogel mais um pouco. Essa maceração de borda, quando a gente vê isso na ferida, a gente tem que pensar em dois aspectos muito importantes. Existem no mercado hidrogéis que são um pouco mais rígidos, mais fortes, né? Mas que não se espalham muito no leito da ferida, e existem hidrogéis que são mais amolecidos, né? Que eles se espalham melhor no leito da ferida. Esse é o caso do Safgel. O Safgel é um hidrogel que a gente espalha na ferida, ele tem né? Ele espalha por completo, ele é um hidrogel mais mole, né? Já no caso dos hidrogéis da Elianto, eles têm uma rigidez um pouco maior. E a gente tem aqui, vou mostrar para vocês aqui também, um hidrogel muito bom e muito bacana, que é o Purilon, né? Ele é um hidrogel mais puro, ele é um hidrogel que não tem conservantes, e a gente pode estar utilizando na ferida. Ele também é um hidrogel um pouco mais rígido, ele não se espalha tanto. Então, os hidrogéis que têm um poder de espalhar muito no leito da ferida, que eles são mais moles, eles tendem a macerar mais a borda. Os hidrogéis que são um pouco mais rígidos, que se espalham menos, tendem a macerar menos a borda. Né? Então, quanto à maceração de borda, a gente sempre tem que pensar o quanto esse hidrogel é tenro, o quanto ele tem um poder que esse hidrogel tem de se espalhar no leito da ferida. Né? E quando a gente pensa em hidrogéis também, a gente tem que pensar que em alguns casos, né, alguns hidrogéis, quando tu aplica no leito da ferida, o paciente vai reclamar um pouco de dor. Né? Isso é por conta da composição de ácido bórico no leito da ferida, que ele é o conservante de alguns hidrogéis, né?
Então, o que que acontece aqui? Esse conservante vai trabalhar no tecido de granulação ali um pouquinho e vai causar uma certa ardência. Então, automaticamente, alguns hidrogéis podem ter esse efeito colateral também no tratamento de feridas. Essa dor, ela passa, ela é uma dor que ela não fica constantemente nesse paciente, porém, alguns hidrogéis não possuem esse tipo de ácido na sua composição. Quando a gente pensa em maceração de borda também, a gente sempre tem que pensar, pô, preciso usar hidrogel, não vou conseguir me escapar disso. A gente utiliza na borda da ferida o Dermamon, né? Dermamon é um creme de barreira, tem alguns cremes de barreira da Coloplast também. Então, a gente aqui na nossa empresa, a gente utiliza o Dermamon. A gente aplica impedir que o líquido da ferida penetre nas bordas da ferida e vai impedir a maceração de borda. Certo, gente? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Então, desde já solicito aí o joinha de vocês, o like aí no nosso canal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.